Êxodo, capítulo 14. Leremos o capítulo todo. Assim nos diz a palavra santa bendita do nosso Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó ao seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas,
cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Até aqui a palavra santa bendita do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra santa bendita foi lida neste momento, ó Pai. E pedimos a Ti que o Senhor nos dê da iluminação do Espírito, para que possamos compreendê-la, para que possamos enxergar e entender aquilo que o Senhor está dizendo, falando conosco hoje, e para que, tendo compreendido, ó Pai, possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória, e fazer de acordo com a Tua palavra, ó Pai. É assim que nós desejamos e é assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A travessia do povo de Israel por meio do Mar Vermelho é um dos eventos mais conhecidos da Bíblia. Mesmo pessoas que não são crentes, mesmo pessoas que não são leitoras da Bíblia, conhecem essa história. Muitas pessoas conhecem essa história. É uma das mais conhecidas de todas. E uma das mais representadas também em todos os aspectos da vida, em todos os lugares. Nas artes, na música, no cinema, na política. Por exemplo, Bob Marley escreveu um CD cujo título era justamente Êxodo. E a música principal retratava a saída, a passagem do povo de Israel por meio do Mar Vermelho, para retratar a sua própria situação. Ou, então, quem não conhece ou quem nunca viu, Charlton Weston, que ficou famoso por seu papel como Moisés em Os 10 Mandamentos e posteriormente chegou a ganhar um Oscar com o filme Ben-Hur. Uma das cenas mais icônicas desse filme é ele justamente diante do Mar Vermelho, quando ele levanta o seu cajado e o mar se abre. Ou ainda, Martin Luther King, o seu último discurso, no dia anterior a ele ser assassinado, foi justamente sobre a travessia do povo de Israel por meio do Mar Vermelho. Mas embora esse texto seja bastante conhecido, bastante representado, bastante falado, muitas vezes ele é também ao mesmo tempo mal compreendido. E isso inclusive nas igrejas. Quando nós olhamos, infelizmente, para algumas pessoas que estão ensinando as crianças, muitas vezes nós vemos elas falarem sobre como Moisés abriu o Mar Vermelho, sobre como Moisés libertou o povo do Egito, sendo que, na verdade, Moisés não é o personagem principal dessa história. Tampouco é Faraó, ou os egípcios, ou os israelitas, e nem mesmo o Mar Vermelho. O personagem principal dessa história é Deus, que salva pecadores para a sua glória. Esse é o personagem principal, e é sobre isso que essa história nos fala. Nós já vimos, vocês já viram, sobre como Deus trouxe juízo sobre a terra do Egito através das 10 pragas, e como Ele libertou o seu povo, sobre a Páscoa também que Ele fez com o seu povo, e como Ele tirou o seu povo da terra do Egito. E o povo então passou a caminhar, começou a sua caminhada saindo do Egito em direção à terra prometida. E o povo estava caminhando numa boa direção, uma direção que de fato era a mais rápida, a mais simples, contudo, onde haveriam guerras, haveriam povos que se levantariam contra Israel. Mas então algo acontece, e é justamente nesse momento que nós chegamos nesse texto, que vai nos ensinar que havia uma batalha final, um momento final de embate entre Deus e os egípcios, onde Deus haveria de ser finalmente glorificado através dos egípcios. E esse texto nos ensina hoje, nos chama hoje, esse é o tema desse sermão, a glorificarmos a Deus. Glorifica a Deus. E nós vemos que nós precisamos e devemos glorificar a Deus, em primeiro lugar, nas tribulações. Glorifica a Deus nas tribulações. E nós vemos isso nos versículos de 1 a 14.
Israel estava caminhando, Israel estava saindo, Israel estava em direção à terra prometida, mas o Senhor fala com Moisés e manda que Moisés mude a direção do povo. E eles vão em direção então ao Mar Vermelho. Ao invés de continuarem na direção que estavam, eles vão em direção a um dos cantos, um dos pedaços, um dos pontos do Mar Vermelho. Nós não sabemos com certeza qual é esse ponto. Os nomes que a Bíblia aqui nos dá, que ela coloca, eles não são, eles não dizem com certeza e com precisão onde era esse lugar. Nós não temos um atlas, nós não temos um mapa antigo, e portanto nós não sabemos exatamente em que ponto que Deus falou para Israel passar. Mas uma coisa é certa, uma coisa é fato: do ponto de vista militar, essa parecia ser uma péssima estratégia. Essa parecia ser uma estratégia terrível, porque Israel se encaminhou justamente em direção ao Mar Vermelho, e na sua retaguarda estava o deserto, e ainda provável, de acordo com os nomes aqui, que houvesse inclusive montes aos lados. Em outras palavras, Israel ficou encurralado. Israel se colocou numa posição de estar ali, podendo sofrer um ataque a qualquer hora e não ter qualquer tipo de defesa. Do ponto de vista militar, parecia uma estratégia terrível. Contudo, do ponto de vista divino, tudo estava indo de acordo com o plano e com o propósito de Deus. Deus estava no controle da situação, como Ele sempre está, planejando todas as coisas para a sua glória. Deus mandou que Israel mudasse de rota com um propósito: ser glorificado através dos egípcios. Olha o versículo 4, o que ele diz: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Se você tem o costume de anotar, de fazer anotações ao lado da sua Bíblia, fazer marcações, esse é um bom lugar para você marcar. Serei glorificado. Esse é o aspecto principal desse texto, é o aspecto principal dessa narrativa. Deus sendo glorificado através daquilo que Ele fará com o seu povo. Novamente, nós veremos que nos versículos 17 e 18, Deus repetirá essa mesma expressão: serei glorificado. No versículo 17, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Versículo 18, quando for glorificado em Faraó. A glória de Deus é o aspecto principal dessa passagem. Deus estava, portanto, instruindo o seu povo a ir naquele lugar, naquela situação, naquele ponto onde o povo estava extremamente frágil, um ponto de dificuldade para o povo, porque Ele estava conduzindo todas as coisas para a sua glória. Deus, Ele é ótimo em transformar pontos de dificuldade, momentos de tribulação, pontos de fraqueza, em oportunidades para a glorificação. Quem não se lembra do cego de nascença, sobre o qual os apóstolos perguntaram: quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? E qual é a resposta de Cristo? Nem ele pecou, nem seus pais, mas para que fosse manifesto nele as obras de Deus. Perceba como Deus está conduzindo todas as coisas, para que no momento de maior dificuldade de Israel, quando Israel parece que está completamente fraco, e de fato estava, Deus manifestasse a sua glória. E Deus faz isso com a nossa vida, Deus faz isso com a nossa história. Deus pega os momentos de tribulação, os momentos de fraqueza, e Ele transforma, Ele age de tal forma que Ele é glorificado no final de tudo. Muitas vezes nós podemos não entender. Talvez os israelitas não entenderam por que Deus mandou eles retornarem e irem em direção ao mar. Muito provavelmente eles não compreenderam qual era a estratégia. Não parecia não fazer sentido. Mas quando nós olhamos a história como um todo e o que aconteceu no final, nós vemos como Deus estava conduzindo todas as coisas para a sua glória. E é assim também com a nossa vida. A vida, a história humana é como uma peça de um tecelão, uma peça de tapeçaria. E quando nós olhamos pelo lado da costura,
E essa é a nossa perspectiva. Parece que vemos apenas linhas entrelaçadas e sem sentido algum, que não fazem sentido. Mas quando nós olhamos do outro lado, na figura que forma, na figura que ali foi desenhada, costurada habilmente pelo tecelão, nós vemos a beleza, nós vemos a glória. E é exatamente isso que Deus faz na nossa vida e na história, porque Deus está no controle de todas as coisas. E então Israel obedece e vai em direção ao mar. E Faraó, quando ouve essa notícia, quando chega a ele essa notícia, ele faz exatamente aquilo que Deus havia dito que ele faria. É claro que ele faz. Deus estava endurecendo o seu coração para que fizesse. Mas, por outro lado, ele faz exatamente porque era isso que ele queria fazer. Nós percebemos aqui claramente a soberania de Deus e a responsabilidade humana trabalhando em conjunto. Faraó e também os seus oficiais, percebam que aqui também os seus oficiais estão em conjunto nisso. Eles decidem, eles olham para essa situação, eles imaginam que Israel está completamente perdido, e eles decidem irem atrás de Israel, retomarem Israel, de fato retomar esse povo que era escravo. Eles estão pensando na questão econômica. A sociedade egípcia era uma sociedade completamente baseada e dependente da mão escrava. Quando Israel sai do Egito, há uma ruptura, uma quebra econômica muito grande para eles. E por conta dessa questão econômica, logo eles se esquecem de tudo aquilo que Deus já havia feito com a terra de Israel. Vocês percebem? Vocês percebem a ironia que eles estão falando entre si? Por que nós deixamos Israel ir? E nem se lembram de tudo aquilo que Deus tinha acabado de fazer com a terra do Egito, porque isso é normal, comum do ser humano. Quando as situações, as tribulações vêm, os desastres acontecem, nós até fazemos algumas coisas que achamos que Deus quer, que Deus deseja que sejam feitas. Mas quando a situação difícil passa, logo nós nos esquecemos de tudo aquilo que aconteceu conosco. E as pessoas se voltam a se rebelar, a fazer aquilo que é contrário à vontade revelada de Deus. Bom, mas então Faraó toma o seu exército, o seu poderoso exército, 600 carros, era um batalhão de 600 carros, era o exército mais poderoso da época, com a melhor tecnologia da época, que eram esses carros, essas carruagens de guerra, e eles vão então atrás de Israel. Eles acham que é fácil, de fato, alcançá-los, e fácil trazê-los de volta para o Egito. Na verdade, Faraó aqui vai caçar Israel. Essa palavra aqui no versículo 9, quando diz perseguiram-nos os egípcios, é uma palavra muitas vezes utilizada no contexto de caça. Os egípcios caçaram o povo de Israel, mas mal sabiam eles que, na verdade, eles eram a presa naquele dia, naquele momento, naquelas circunstâncias. Os egípcios, apesar de tudo aquilo que aconteceu, apesar de todas as pragas e tudo que Deus fez na terra do Egito, ainda não haviam reconhecido quem de fato Deus era. E mesmo Israel ainda estava com dificuldades de reconhecer e aceitar o que de fato Deus era, quem de fato Deus era. E portanto saem atrás do povo de Deus. De certa forma, os egípcios e Faraó são uma representação, ou eles figuram as forças do mal, que de fato se levantam contra o povo de Deus dia após dia, que odeiam o povo de Deus. O mundo odeia o povo de Deus. O mundo odeia aqueles que são amados por Deus. O sistema do mal e o sistema desse mundo odeia aqueles que são amados por Deus. Cristo disse isso lá em João 15, que o mundo nos odeia, porque de fato nós não pertencemos ao mundo, mas somos de Deus. E qual foi a reação dos israelitas ao verem chegando os egípcios? Lembre-se, os israelitas já sabiam que isso aconteceria. Deus já havia dito, Deus já havia falado que isso aconteceria, que os egípcios os perseguiriam. Mas qual foi a reação? Quando eles olham para trás e veem os egípcios chegando, veem aquele exército poderoso, aquele exército tão grande, eles entram em desespero. Eles se desesperam.
Eles até de fato fazem uma oração, diz o texto que eles clamam a Deus, mas é uma oração sem fé, porque logo em seguida eles vão murmurar com Moisés, e de certa forma murmurar contra o próprio Deus. Por que você nos tirou do Egito? Até falam com ironia, será que no Egito não havia tumbas suficientes para nós? E eles falam isso porque os egípcios eram fascinados com a questão da morte, haviam muitas tumbas espalhadas no Egito. Um exemplo disso são as pirâmides, que eram tumbas para os faraós. Eles estão murmurando, estão reclamando e demonstrando total falta de fé, falta de confiança em Deus, mesmo que eles já tivessem visto todas as coisas que Deus já havia feito por eles. Ao verem a situação difícil, ao verem um problema, ao verem a tribulação, esses homens se desesperam. Esses homens começam a murmurar, esses homens começam a reclamar, esses homens se levantam contra Deus e contra o seu servo. Esses homens agem com rebeldia. É isso que o salmista diz, que a atitude deles foi uma atitude de rebeldia. Lá no Salmo 106, versículo 7 diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Meus irmãos, não quero diminuir aqui o medo e o perigo que esses homens estavam passando. Esse medo era real. O perigo era real, os egípcios eram bem reais, o mar vermelho era muito real, mas aqueles homens deveriam ter confiado no Senhor. O Senhor deu diversas demonstrações de que estava com eles, de que estava cuidando deles, de que estava agindo por meio deles, lutando por eles, e eles deveriam ter confiado em Deus. Mas eles têm mais medo de Faraó e do seu exército do que confiança em fé em Deus. Temem mais ao homem do que a Deus. E antes que nós critiquemos exageradamente os israelitas, nós devemos olhar para nós mesmos e perguntar: será que nós não temos agido exatamente da mesma forma? Muitas vezes nós fazemos isso. Quando as tribulações vêm, quando as dificuldades vêm, quando as perseguições se levantam, o que nós fazemos? Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, dizemos que Deus não está conosco. Nós temos as promessas, como eles tiveram, nós temos a promessa de Romanos 8:28, de que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de que nos transformará segundo a imagem de Cristo. Ainda assim, quando as tribulações vêm, muitas vezes nós não confiamos. Nós não ficamos firmes em Deus, mas murmuramos, reclamamos. Nós temos a promessa de Cristo, de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando vêm as perseguições, quando vêm as tribulações, nós somos os primeiros a dizer: ah, Senhor, porque o Senhor me abandonou? Porque o Senhor me deixou? O Senhor não se lembra de mim? O Senhor não se volta para mim? O Senhor não olha para mim? Muitas vezes, como os egípcios, pensamos inclusive em voltar para trás, voltar para a terra da escravidão, voltar para o tempo da escravidão. Ah, era muito melhor lá, era muito melhor quando nós vivíamos escravos. Ah, minha vida no passado, antes de eu me converter, eu não sofria perseguição, eu não tinha problemas, não tinha dificuldades. Ah, minha vida era muito melhor. Quando nós fazemos isso, estamos agindo em rebeldia, exatamente como os israelitas fizeram naquele dia. Mas qual que deve ser a nossa atitude, meus irmãos? A nossa atitude deve ser de confiança. Confiança em Deus. Devemos nos lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Muitas vezes a incredulidade, ela faz com que a gente se esqueça de todas as coisas pelas quais nós já passamos, de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós somos mais rápidos em lembrar as dificuldades que passamos do que em lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida e já fez por nós. Se eles simplesmente tivessem se lembrado de tudo aquilo que Deus já havia feito na terra do Egito por eles, eles não teriam agido assim. E por terem agido assim, Moisés logo os repreende. De certa forma, é uma repreensão quando ele diz para eles não temerem. Eles não tinham razão para temer, eles não deviam temer, não tinha motivo para temer. E por que eles não deveriam temer? Porque quem estava lutando por eles, quem lutaria por eles, seria
o próprio Deus. Isso nos mostra, meus irmãos, da graça de Deus. Mesmo esses homens se rebelando, sendo rebeldes contra Deus, murmurando contra Ele, ainda assim Deus diz que lutará por seu povo, que lutará por eles, que estará à frente deles. Eles deveriam ficar firmes, um termo militar, para quando o exército se colocava diante de um outro exército, eles ficavam em posição, firmes, esperando o momento da batalha. Mas nesse caso, eles não batalhariam, não lutariam, não seria deles a luta, mas do próprio Deus. Deus lutaria em favor do seu povo. Perceba, todo o cenário está preparado para que Deus seja glorificado. Israel está numa encruzilhada. Israel não tem força alguma. Israel não tem poder algum. Não tem nada que Israel possa fazer por si. O exército é poderoso. O inimigo é forte. Mas justamente nessa circunstância, nesse momento, aparece Deus para salvar o seu povo e para receber, portanto, toda glória, porque a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence a Deus, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor Deus é especialista em pegar situações que parecem de derrota e transformar em vitórias gloriosas. Você não crê em mim? Vou te dar um exemplo. A cruz. Na cruz, pela perspectiva humana, parecia que Cristo estava derrotado. Afinal de contas, Ele foi crucificado, Ele foi morto. Seus próprios discípulos, vejam os dois que caminhavam, estavam em direção a Emaús, não compreendiam todas essas coisas, mas estavam desesperançosos, porque imaginavam que Ele faria coisas grandiosas, mas quando olham para a cruz, imaginam que Cristo perdeu, que Cristo foi derrotado. Da perspectiva humana parecia isso, mas foi justamente na cruz que Deus venceu de forma mais gloriosa de todas. Foi na cruz que Deus salvou o seu povo de maneira espetacular, como Ele fará aqui com este povo. E o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que mesmo em face da tribulação, mesmo em face da perseguição, ou até mesmo da morte, se for o caso, nós não devemos temer nada em momento algum. Não quero minimizar esses problemas, não quero minimizar a dor que você passa, a situação que você enfrenta, mas nós temos razões suficientes, muitas, abundantes, para confiar em Deus. Se é Deus que luta por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se não há ninguém que possa ser contra nós, por que nós temos medo? O que são os egípcios da nossa época, que se levantam contra nós, contra o seu povo, contra o povo de Deus? O que eles podem fazer de fato? Nada, porque a batalha pertence ao Senhor, porque a guerra é do Senhor, porque Ele luta por nós, e portanto nós podemos confiar e descansar em Deus. Não tema, não tenha medo, confia no Senhor, descansa no Senhor, e continue em frente. Bom, meus irmãos, nós vimos que Deus deve ser glorificado, nós devemos glorificar a Deus nas tribulações, mas Deus também deve ser glorificado, nós devemos glorificar a Deus na salvação do seu povo. E nós veremos isso dos versículos 15 a 25. Deus, logo em seguida, a partir do versículo 15, Deus repreende Moisés. A repreensão é direta a Moisés. Quando você olha no versículo 15, de por que clamas a mim? Está no segunda pessoa do singular. Deus está falando diretamente a Moisés. Por que Deus está falando assim com Moisés? Se foi o povo que reclamou, mas não Moisés. Porque Moisés era o representante, o mediador do povo. E portanto, quando o povo reclamou, Deus repreende justamente Moisés. E diz a ele que eles não deveriam clamar. Pelo contrário, deveriam marchar. Eles deveriam seguir em frente. Não era hora de orar. Era hora de obedecer. E com isso eu não quero diminuir a oração. A oração é importante, sim, mas naquilo que Deus já revelou, que é a sua palavra e a sua vontade, nós não devemos orar pedindo direção de Deus, simplesmente nós devemos obedecer, fazer aquilo que Deus ordenou que seja feito. E o povo, portanto, devia fazer do quê? Marchar, seguir em frente. Deus já falou que iria salvá-los, que eles iriam passar pelo mar. Mas de certa forma parecia algo impossível aquilo que Deus estava pedindo. Como marchar?
Atrás de nós está o exército dos egípcios. E na nossa frente está o Mar Vermelho. Como isso? Isso é impossível. Impossível sim ao homem, mas não para Deus. É impossível para eles, mas não para o Senhor, porque Ele pode salvar o seu povo. Deus diz então que Ele abrirá o mar, e os egípcios o seguirão, porque Deus o fará que assim seja. Deus fará, Deus endurecerá tanto o coração de Faraó como de todos os egípcios, para que eles sigam ao mar, para que eles sigam em frente. E a razão disso é porque Ele será glorificado. Nós vemos novamente os versículos 17 e 18. E então, logo em seguida, o anjo de Deus passa para trás do povo. E a pergunta que fica é: quem é esse anjo? Esse anjo, assim como a coluna de nuvem, a coluna de fogo, nada mais é do que uma teofania, ou seja, uma manifestação visível de Deus e da presença de Deus com o seu povo. Nós podemos ver isso, por exemplo, lá na sarça ardente. Na sarça ardente diz, no capítulo 3, versículo 2, diz que o anjo de Deus falou no meio da sarça, mas nós sabemos claramente que esse anjo de Deus nada mais era do que o próprio Deus falando com Moisés. Também no capítulo 23 de Êxodo, vai falar novamente sobre esse anjo do Senhor, que nada mais é do que o próprio Senhor. E se você olhar para o versículo 24, vai dizer que o Senhor olhou e falou da coluna de nuvem e de fogo. De forma ainda mais específica, nós sabemos que aqui é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Assim como Ele era a pedra espiritual do qual o povo bebeu, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 4. Assim Cristo está aqui. E Ele passa para trás, justamente para proteger, fazendo uma barreira ao seu povo. De forma que Ele fica como uma barreira entre os egípcios e o seu povo, o povo de Israel. E essa barreira faz uma separação. E é interessante notar que há luz para o povo de Deus, mas escuridão para os egípcios. E até hoje permanece assim. Cristo é luz, é glória. A glória revelada de Deus para aqueles que são os eleitos, aqueles que são do povo de Deus. Mas para aqueles que se perdem, é escuridão, é cegueira. Eles não veem a glória de Cristo, mas estão cegos e nada veem. E então, Moisés, obedecendo ao Senhor, levanta o seu cajado em direção ao mar. E aqui nós precisamos entender bem. Me entenda bem, meu irmão, não é Moisés, não é o cajado que faz com que o mar se abra. Aqui nós estamos falando de um cajado mágico ou algo nesse sentido. Nós vemos claramente no restante do versículo que foi Deus quem abriu o Mar Vermelho, não foi Moisés. Mas o que significa então Moisés com esse cajado levantado? Ele é um símbolo do braço estendido de Deus. É um símbolo da ação de Deus naquele momento. Não que Moisés de si, do seu poder, da sua força, fez com que o mar fosse aberto, como é retratado no filme Os 10 Mandamentos que eu citei, ou como é ensinado em muitos lugares. Mas aquilo simbolizava, representava o braço do Senhor. E eu fico imaginando os egípcios olhando aquela cena e talvez se lembrando daquele cajado e de tudo o que aconteceu no passado quando esse cajado foi erguido e o braço de Moisés foi levantado. Imagino que eles já esperavam que algo extraordinário fosse acontecer. E é exatamente isso que acontece. No mesmo instante que Moisés levanta o seu cajado, Deus envia um vento que sopra toda aquela noite e o mar se divide em duas muralhas, fazendo dois muros, duas muralhas, e o povo pode passar a seco. É claramente aqui, meus irmãos, um milagre, algo extraordinário, um feito extraordinário do Senhor para a salvação do seu povo, e que serve para mostrar, para revelar, para dar a conhecer, e que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a natureza, sobre mar, sobre vento, sobre todas as coisas. Deus é soberano. Eu fico também imaginando aqui os apóstolos de Cristo, naquela noite em que eles estavam no barco, e que soprava uma forte ventania, uma grande tempestade, e o barco era arrastado por um lado e para o outro. E então eles vão falar com Cristo, e Cristo, quando se levanta, acalma
o vento e acalma o mar. Eu fico imaginando, será que eles não se lembraram no mesmo instante desse acontecimento? Quando Deus mostrou a sua soberania sobre o vento e sobre o mar? E o que isso nos ensina, meus irmãos? Se Deus é soberano sobre toda a natureza, se Deus é soberano sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas, então nós podemos confiar nele em todas as circunstâncias. Nós podemos confiar nele. Se ele é o Deus soberano, todo-poderoso, que está no controle até mesmo daquilo que nós não podemos controlar, como a natureza, como todas as coisas que existem, então nós podemos confiar em Deus. Mas assim que o mar se abre, assim que o povo começa a passar, os egípcios vão logo atrás deles. E eu fico imaginando, pensando, o que se passava na cabeça daqueles egípcios, porque claramente era um milagre, claramente era uma manifestação de Deus poderosa. Eles viram, eles sabiam disso, mas na sua rebeldia, no seu pecado, no seu ódio para com Deus e com o povo de Deus, mesmo assim eles adentraram no mar, mesmo assim eles perseguiram Israel, mesmo assim eles foram. É isso que leva o pecado leva ao ódio a Deus, às coisas de Deus e ao povo de Deus. E esses homens, então, o exército dos egípcios, vão na direção do mar, como aqueles porcos que ficaram possuídos da legião da qual Cristo expulsou daquele homem, que vão em direção ao precipício, em direção às águas para se afogarem. Aqui estão esses egípcios, caminhando em direção ao mar, e caminhando em direção à sua própria perdição. E assim eles fizeram durante a noite, mas como Cristo, ou seja, como o anjo de Deus estava ali, entre os dois, não conseguiram alcançar o povo de Deus. Mas pela manhã, na vigília da manhã, que seria cerca de 2 às 6 horas da manhã, e perceba aqui o contraste que o texto nos faz entre noite e manhã, assim como ele fez entre escuridão e claridade e luz. Pela manhã, Deus age poderosamente mais uma vez. Se nós olharmos o Salmo 77, o Salmo 77 nos diz que naquele momento, no momento em que o povo estava atravessando o mar, no momento que Deus abriu o mar vermelho, Deus enviou terremotos, Deus enviou grandes trovões, Deus enviou uma grande tempestade. E quando Deus então começa a agir assim, os egípcios entram em pânico, eles se assustam, eles começam a entrar em pânico, e inclusive as suas rodas, os seus cavalos começam a não funcionar direito. Imagino eu que também, em parte, por conta da lama que foi se formando com aquela tempestade e com tudo que estava acontecendo, e eles já não conseguiam prosseguir, e as rodas já iam para fora, se quebravam, as carruagens se quebravam, e eles não conseguiam avançar em direção ao povo de Deus para os perseguir e os matar. Até que finalmente, eles entenderam e compreenderam que Deus estava agindo em favor do seu povo. Não havia como mais lutar contra Israel, porque Deus estava lutando por eles. Mas quando eles tentam ir embora, tentam voltar atrás, já é tarde demais. E enquanto isso, enquanto os egípcios têm dificuldade para atravessar, Israel, pela fé, como diz Hebreus 11, passa a seco pelo meio do mar. Meus irmãos, a libertação de Israel e a sua salvação é uma sombra de uma muito maior que Deus fez através de Cristo Jesus. Assim como, de fato, esse aqui foi uma espécie de batismo, diz Paulo lá em 1 Coríntios. Eles foram batizados em Moisés ao passarem pelo mar, como selo, como sinal das promessas de Deus de salvação. E, novamente, nós temos um batismo no Novo Testamento, como sinal e selo ao povo de Deus e seus filhos, de salvação. Mas esse sinal é muito maior do que o anterior. Assim também, a salvação que aconteceu com os israelitas era apenas uma sombra de uma muito maior. Deus nos livrou e nos libertou de uma escravidão muito maior e muito pior, a escravidão do pecado. Diz as Escrituras que todos nós estávamos escravos pelo pecado. Todo aquele que peca é escravo do pecado. E nessa escravidão não havia nada que nós pudéssemos fazer. Assim como os israelitas estavam impotentes
diante daquela situação e diante dos egípcios. Assim também nós éramos impotentes diante do pecado. Éramos escravos e nada poderíamos fazer para nos libertar. Mas Deus enviou Cristo Jesus para morrer por nós naquela cruz e para nos dar a libertação, o perdão dos pecados, a justificação, a reconciliação com Deus. E agora nós somos livres da escravidão do pecado. A libertação que Deus nos deu em Cristo é muito gloriosa, meus irmãos. É muito magnífica. E portanto Deus deve ser glorificado por meio dela. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor pela libertação que Ele deu à sua vida através de Cristo Jesus. Por fim, nós aprendemos também que Deus é glorificado e deve ser glorificado na condenação dos ímpios. E nós vemos isso dos versículos 26 a 31, até o final desse capítulo. Novamente, depois que Israel passou pelo meio do mar, Moisés levanta o seu cajado. E novamente Deus age poderosamente, mostrando a sua soberania sobre o vento e sobre o mar. E Deus faz com que aquelas águas se voltem para os egípcios. E aqueles ímpios, aqueles perseguidores do povo de Deus, aqueles que odiavam a Deus, odiavam o Senhor, foram tragados pelo mar e morreram afogados. Não há como não lembrar do dilúvio, quando outra vez, ou anteriormente, Deus trouxe juízo sobre a humanidade ímpia, sobre o pecado do ser humano através da água. E esse também é um castigo extremamente apropriado para os egípcios. Eles que tentaram matar afogados as crianças israelitas, os bebês israelitas, morreram justamente afogados. Deus deu a eles o castigo justamente de acordo com o pecado desses homens. E talvez você possa pensar: será que Deus é mau ao fazer tal coisa? Será que Deus está sendo mau porque Ele fez isso com esses homens e tirou a vida dos egípcios? Será que esse Deus não é um Deus mau, como muitas pessoas dizem por aí, ao olhar para o Antigo Testamento, que Deus é um ser mau? E a resposta é um evidente não. Deus não é mau, mas Deus é justo. Justo. E sendo um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus de santidade, Ele se volta contra o pecado. E a sua condenação, a sua ira contra o pecado, é uma condenação e uma ira santa e justa. E assim Deus é glorificado, mesmo na condenação dos ímpios. Muitas vezes nós achamos que Deus só é glorificado quando as pessoas são salvas, na salvação do seu povo, como aconteceu anteriormente. Mas não, Deus é glorificado inclusive na condenação dos ímpios. Na condenação dos ímpios fica evidente, fica claro a justiça e a santidade de Deus. E deixa eu te dizer que todos aqueles que se opõem a Deus sofrerão o mesmo castigo que os egípcios. Todos aqueles que se levantam contra Deus, que são rebeldes contra Deus, que se voltam contra o Senhor, sofrerão o mesmo juízo e o mesmo castigo que esses homens. Diz a Escritura que Cristo, na sua primeira vinda, veio como um cordeiro para ser morto. Como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca quando foi levado ao matadouro. E as pessoas, quando imaginam a segunda vinda de Cristo, imaginam que Ele voltará da mesma forma como na sua primeira vinda, que voltará como um cordeiro. Mas a Bíblia diz, e o próprio Cristo diz lá em Mateus 25, que Ele não voltará assim, mas voltará como o juiz de toda a terra, para julgar a todos. Todos serão julgados. E todo o pecado, toda a maldade será condenada por Deus. Todo o pecado será condenado por Deus. Ou ele será condenado, e já foi condenado em Cristo, e é assim com os pecados dos eleitos. Ou ele será condenado através do inferno, da manifestação da justa ira de Deus. E isso, meus irmãos, por mais que pareça algo difícil, e é um assunto complicado, é um assunto difícil, isso nos traz consolo, isso nos traz consolação, de certa forma, porque nós sabemos que Deus fará justiça, e de que toda a maldade que há nesse mundo
um dia será julgada e será condenada. A perseguição aos nossos irmãos e a nós mesmos, como crentes, como aqueles que amam a Deus, Deus não está deixando passar despercebido. Deus não ficou desatento a essas coisas. Deus está vendo toda a maldade que acontece nesse mundo, todo o desígnio mal. Deus está vendo todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E Ele trará juízo a todas as coisas. Descansa, confia, saiba que Deus é justo. E Ele julgará todo o mal daqueles que se levantam contra o seu povo, daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Louvado seja Deus por isso. E quando os israelitas olharam e viram os egípcios mortos, eles viram ali o sinal da sua salvação. Pronto, eles estão salvos. Pronto, já não haverá mais perseguição egípcia ao povo de Deus. E ficou claro naquele momento a distinção entre esses dois grupos que haviam. De um lado, aqueles que receberam o amor paternal de Deus e, portanto, estavam livres e salvos. Do outro lado, aqueles que sofreram da ira de Deus. Assim como há na humanidade dois grupos, aqueles que estão sobre o amor paternal de Deus e aqueles que continuam sobre a sua ira. E qual foi a resposta de Israel diante dessa cena, diante dessa imagem? Eles responderam com fé. Diz o texto que eles temeram ao Senhor e temeram o seu servo Moisés, aquele que falava as palavras de Deus, aquele que era o representante de Deus. É claro, nós sabemos que nem todos ali tinham uma fé verdadeira. Nós sabemos que logo à frente eles voltarão a se rebelar contra o Senhor. Mas alguns de fato creram e confiaram no Senhor. Exemplo disso são Caleb e Josué. E essa é a resposta apropriada àquilo que Deus fez. Fé. Para encerrar, meus irmãos, talvez você que está aqui nunca colocou a sua fé em Cristo Jesus, nunca confiou nele. Você tem vivido a sua vida longe de Deus, fazendo aquilo que desagrada a Deus, odiando a Deus, ainda que você negue com sua boca, mas o seu coração sabe que você tem odiado a Deus por toda a sua vida. Se este é o seu caso, hoje você está num caminho de morte. Assim como os egípcios, você está caminhando para a sua autodestruição, sua própria destruição, melhor dizendo. Você está caminhando para o momento quando será destruído e receberá o justo castigo da parte de Deus. E você não pode salvar a si mesmo. Você não tem condição de se salvar. A única coisa que você pode fazer e que te convoco a fazer nessa noite é colocar a sua fé em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus há salvação para você. Somente em Cristo Jesus você será livre da condenação, livre da escravidão no pecado e se tornará um filho de Deus. Mas se você já fez isso, se você é um crente, se você de fato colocou a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus, qual deve ser a nossa resposta diante de tudo aquilo que vimos e diante da salvação que Deus faz ao seu povo? A nossa resposta deve ser duas, como a resposta dos israelitas. Primeiro, com fé, com temor do Senhor. Nós devemos temer a Deus. Nós devemos andar nos seus caminhos. Nós devemos viver uma vida que glorifique o seu nome. Nós devemos obedecer a sua santa palavra. Nós devemos crescer em santificação, buscar a santificação como forma de gratidão a Deus por tamanha salvação que Ele fez por nós. E em segundo lugar, você deve louvar e glorificar a Deus, inclusive através de cânticos, inclusive através de hinos, que é o que exatamente que Israel fará logo em seguida no capítulo 15. Eles louvarão a Deus. Portanto, diante da salvação que o Senhor te deu em Cristo Jesus, louve ao Senhor com todas as suas forças. Glorifique o seu nome porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Exalte ao Senhor com todo o seu ser. Quando for cantar o hino, quando for cantar as canções, cante de todo o seu coração verdadeiramente para a honra e para a glória do Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.